Olá, pessoal, tudo bem? Mais uma aula de história, dando continuidade à matéria que a gente vinha seguindo nesses últimos dias, mas agora já no PET número 3. E agora a gente vai começar a estudar os chamados povos da antiguidade. A gente estudou todo o processo de formação do homem, da pré-história, até o momento que ele cria a escrita e passa a ser então entendido como o fim da pré-história e início da história. A gente também estudou o movimento de migração dos povos desde a África, onde é o berço da criação do homem, onde a espécie humana surgiu, até ele chegar aqui na América. E dos diversos sítios arqueológicos que comprovam, então, a existência desse homem aqui na América, em que período ele teria chegado aqui, e os possíveis caminhos que ele tomou para chegar aqui. Até eu gostaria de fazer uma observação quanto a isso. Junto com o vídeo, um pouquinho depois, vai ser colocada a correção dos exercícios da semana 4 do PET 2. Dá uma olhada lá, principalmente no exercício do mapa, que era para vocês desenharem. A grande maioria de vocês que entregaram as atividades para mim, esse exercício do mapa está errado. Vocês não observaram corretamente o caminho feito pelo homem. O homem sai da África, passa pela Ásia e depois ele chega à América. Vocês colocaram que ele saía da África e vinha direto para a América. Isso não ocorreu, tá? Então, prestem bem atenção lá na correção dos exercícios para vocês entenderem bem isso, porque isso faz diferença. Até por conta das civilizações que a gente vai começar a estudar a partir de agora, tá? Então, a primeira civilização desse período que a gente chama de antiguidade ou idade antiga vai ser o Egito Antigo. Acaba que, graças a filmes, desenhos, a gente tem muita informação jogada sobre esses povos para a gente. Quando a gente fala de Egito Antigo, a gente lembra das pirâmides, das múmias, dos faraós. Então, várias coisas já remetem a essa cultura do Egito Antigo para a gente, que facilita um pouco a gente enxergar algumas coisas. Bom, o Egito fica localizado no continente africano, no nordeste do continente africano. E o povo vai se formar às margens do rio Nilo. O rio Nilo ele vai ser extremamente importante para o desenvolvimento desse povo egípcio. Não só dele, mas não só esse rio exclusivo, mas outros rios vão ter esse mesmo nível de importância. As sociedades que foram se formando logo após a pré-história, elas necessitavam serem formadas à margens de grandes rios, para aproveitarem sempre dessas margens para irrigarem suas plantações e conseguirem produzir alimentos. Hoje em dia nós temos tecnologia para tirar a água do subsolo, tem os poços, tem aquelas máquinas que tiram a água desde lá do fundo da terra e usam para irrigar as plantações. É possível construir açudes artificiais em algumas fazendas. Então, isso permite que nem sempre a gente precise viver às margens dos grandes rios. Mas antigamente não existia tanta tecnologia assim. Então, viver às margens de um grande rio era importante. No caso do Nilo, a importância dele vai ser por vários aspectos. Primeiro, porque ele era um rio que tinha um sistema de enchentes e vazantes frequente. Ou seja, em determinada época do ano, as águas do rio Nilo subiam. E, em determinada época do ano, elas abaixavam. Quando essas águas abaixavam, as margens do rio Nilo ficavam cheias de nutrientes bons para o solo e que ajudavam as plantas a crescerem mais rápido e mais fortes. Por isso, esse sistema de cheias e vazantes era tão importante para o Nilo. Outras duas coisas que o rio vai ser de muita importância para esse povo vai ser para a navegação, já que boa parte do caminho do rio Nilo ele se dá em planícies, então é muito bom para navegação e para pesca também. A boa parte da alimentação egípcia vai ser baseada em peixes. Bom,
A sociedade egípcia, ela se organizava de um modo que vocês vão ver que vai ser um modo habitual, pelo menos a gente não sabe se vai ter aula presencial ainda esse ano, mas quase todos os vídeos eu vou falar sobre a formação da sociedade. E vocês vão ver que elas têm praticamente a mesma estrutura. Inclusive, tem um exercício no PET número 4, logo na semana número 1, que está falando justamente disso, como se dá, PET número 3, desculpa, como se separa a sociedade egípcia. Então, a sociedade egípcia, a gente caracteriza que ela é uma sociedade hierarquizada, ou seja, ela é dividida. E as estruturas dela são extremamente rígidas. Ou seja, quem nasce pobre não vai ter condições de ficar rico tão facilmente. A pessoa que nasce camponês, ela nunca vai ser faraó. Do mesmo jeito que quem nasce faraó nunca vai ser um camponês. Isso a gente chama de sociedade hierarquizada com estruturas rígidas. Conforme o lugar que essa pessoa nasce, se ela nasce um camponês, se ela nasce um comerciante, se ela nasce um soldado ou um faraó, ela tem níveis de direitos diferenciados. Ou seja, nessa sociedade, o topo da sociedade, ou seja, o melhor lugar para você nascer é ser o faraó ou da família do faraó. É o pessoal que mais tem direitos no Egito. Enquanto o pior lugar para você nascer nessa estrutura social é ser camponês ou escravo. O escravo até pior que os camponeses. Mas a gente vai ver que os camponeses são a base da mão de obra dessa sociedade. Ou seja, é quem mais trabalha nessa sociedade. Porém, os camponeses ainda têm uma liberdade um pouquinho maior que o escravo, que geralmente era dedicado para afazeres do faraó, ou seja, fazia coisas para o faraó, ou construía obras públicas, templos, palácios, pirâmides, entre outras coisas. Então a gente vê que esses dois setores, os camponeses e os escravos, eram os piores possíveis dessa sociedade. Então, como é que a gente separa essa sociedade? No topo da pirâmide, ou seja, no ponto mais alto da pirâmide, a gente teria o faraó e a família. O faraó, ele era considerado um deus vivo para as pessoas. Ele tinha um culto próprio, as pessoas adoravam eles, rezavam para eles, porque achavam que se o faraó fosse um bom governante, as águas do rio Nilo continuariam a fazer aquele mesmo movimento de cheio e vazante, as pessoas não passariam fome, e a palavra que o faraó diz é uma palavra de lei, porque ele é um representante dos deuses na terra. Esse tipo de estado em que política e religião andam de mãos dadas, o governante faz uso da religião para se tornar mais poderoso, nós damos o nome de estado teocrático. Teo vem de Deus, crático quer dizer poder. Então, poder de Deus. Os faraós, eles tinham esse tipo de poder. Eles faziam uso da religião para se manterem no poder, tá? E por consequência, a família do faraó inteiro se beneficiava disso, já que, por exemplo, o filho do faraó, ele vai se tornar faraó, já que é uma monarquia de caráter hereditário, ou seja, passava de pai para filho, sempre, tá? Existia também a possibilidade de, dentro da família do faraó, haverem casamentos. Então, era comum na história a gente ver irmão casando com irmã, filho do faraó casando com uma prima próxima, porque eles queriam manter todo o poder fechado em uma mesma família, tá? O segundo grupo aí da sociedade, o segundo patamar aí da pirâmide, pensando sempre de cima para baixo, era composto pelos vizires e pelos sacerdotes. Vizir é o braço direito do faraó. É ele que mexe com assuntos militares, com assuntos administrativos, enquanto os sacerdotes cuidam da religião, dos templos e das celebrações religiosas. Se você não é um faraó, a segunda melhor possibilidade da sociedade é ser um desses dois. Terceiro grupo, soldados. Eles são responsáveis por compor o exército do faraó e garantirem a segurança das terras do faraó.
Aliás, todas as terras do Egito pertencem ao faraó, tá? O uso da terra é feito pelos camponeses, mas tudo que é produzido nessa terra tem que ir para o faraó. E o faraó decide para quem vai a produção, tá? Quarto setor da sociedade, escribas. Os escribas eram funcionários que sabiam ler e escrever em diferentes formas da escrita egípcia. É, não vai ter como explicar isso aqui, mas os egípcios eles tinham três formas de escrita. E os escribas tinham uma forma mais popular, que era só o povão que usava, tinha uma forma que era mais comum, quase todo mundo sabia, e tem a forma mais requintada da escrita egípcia, que aí só o faraó, os sacerdotes e visites sabiam realmente usar essa escrita. Só que o escriba sabe as três. Então, ele é uma pessoa importante e ele ficava a cargo, então, de assuntos de caráter jurídico, que quer dizer, então, em respeito às leis. O escriba é uma situação interessante para a gente analisar. O escriba é a única forma de você melhorar na sociedade egípcia. Um camponês que aprenda a ler e escrever em qualquer uma das formas de escrita egípcia, ele pode se tornar um escriba. Então é uma forma dele melhorar nessa sociedade. Ele se tornar um escriba, isso quer dizer que ele tem possibilidade de pelo menos ficar rico, porque os funcionários do faraó ganhavam muito dinheiro por fazerem isso. Então, essa era a única possibilidade de melhora social, além do camponês que quisesse virar soldado. As duas formas de você melhorar na sociedade, mas não passava disso. O escriba não vira faraó. O soldado não vira faraó. Tá? Abaixo dos escribas, nós temos os comerciantes. Havia comércio de praticamente tudo no Egito. Artigos de luxo, grãos, comida, tecidos, tudo era comercializado no Egito. Tá? Abaixo deles, artesãos que fabricavam tecidos, vasos de cerâmica, canoas, velas para essas canoas, entre outras coisas, joias. E, no último patamar, os camponeses e escravos. Os camponeses que trabalham na terra são eles que realmente sustentam toda essa sociedade aí em cima que eu falei, tá? E os escravos trabalham em obras públicas. Então qual que é a diferença de ser camponês e ser escravo? O camponês, como eu disse, ele pode melhorar. Ele pode aprender a ler, escrever, em Egito Antigo virar um escriba, ou ele pode simplesmente falar não quero trabalhar no campo, quero virar soldado. Se ele tiver aptidão em virar soldado, ele também melhora a situação de vida dele. O escravo não tem essa possibilidade. Ele é obrigado a fazer o que o faraó e as autoridades próximas ao faraó mandam. Se ele não fizer isso, se ele descumprir isso, ele sofre castigos físicos, até suscetíveis a morrerem por conta disso. Então, essa é a grande diferença entre o camponês e o escravo. O camponês ele tem liberdade para tentar melhorar a situação dele de vida. O escravo não. Bom, o último aspecto que eu queria trabalhar aí dessa sociedade egípcia é a religião desses povos. Os egípcios são uma categoria de povos que a gente chama de povos politeístas. Ou seja, eram povos que acreditavam em mais de um Deus. Ou seja, quanto para nós católicos ou cristãos, protestantes, evangélicos, enfim, nós acreditamos na existência de um único Deus, os egípcios acreditavam que existiam vários deuses. Deuses ligados ao amor, ao sol, à tempestade, à morte, ou seja, eles tinham deuses para praticamente tudo que existia na vida. Por isso, eles são um grande panteão de deuses, ou seja, um grande número de deuses. Uma outra coisa que os egípcios acreditavam em relação à religião é que existia uma vida após a morte, havia algo depois da morte. E por conta disso, eles julgavam que era necessário conservar o corpo do morto, da pessoa morta, por algum tempo, porque essa pessoa poderia precisar desse corpo lá no além-vida. E é por isso, então, que eles praticavam um ritual que é o ritual de mumificação, ou seja, transformar as pessoas em múmias.
Não aquelas múmias que a gente vê lá em filmes e desenhos, que essas múmias que andam são animadas, mas preservar os cadáveres, ou seja, tentar conservar o máximo de tempo possível um cadáver de uma pessoa. Eu vou compartilhar com vocês aí uma tela mostrando o ritual de mumificação, como ele era realizado. Bom, a primeira etapa aí era eles limpavam o corpo da pessoa. Como assim eles limpavam o corpo da pessoa? Eles tiravam a maior parte dos órgãos das pessoas. É, aqueles órgãos que eram mais importantes, como os olhos, a língua, pulmões, coração, eles guardavam em jarros sagrados, que são esses jarros aqui com o formato da cabeça de vários deuses. A gente já vai ver sobre esses deuses. Já o restante, que não seria guardado nesses jarros, era descartado. Inclusive, aqui está mostrando uma coisa extremamente nojenta, que é o modo como eles retiravam o cérebro da pessoa. Eles pegavam um ferro bem quente, enfiavam pelo nariz da pessoa, mexia lá dentro, a ponto do cérebro derreter, e depois tombava a cabeça de lado, o cérebro saía pela orelha da pessoa. Bom, feito isso, eles passavam para o processo de secar o corpo da pessoa. Como eles faziam isso? Pegavam sal e espalhavam pelo corpo do indivíduo para ele perder bastante água e o restante do sangue. E assim ele ficava por cerca de 40 dias, para ele secar bem. Depois que ele era secado, a cavidade do corpo era preenchida com palha ou algodão, costurada, e ele começava assim, então, a embalsamar o cadáver. Passava-se uma fórmula chamada de formol para preservar parte da pele. E a última etapa era amarrar o corpo do indivíduo com várias ataduras, aquelas faixas que a gente vê nas múmias. Então, era um processo extremamente demorado e extremamente caro. Não era todo mundo no Egito que podia passar pelo processo de mumificação. Apenas faraós, vizires, sacerdotes, comerciantes muito ricos é que realmente podiam pagar por todo esse processo. É uma coisa cara. É como se a gente fosse pensar na nossa situação hoje em dia. As pessoas, quando morrem, montar aquelas lápides bonitas lá de pedra, de granizo, lá nos cemitérios, é uma coisa. Já o pessoal que não tem tanta condição vai montar uma ali de cimento, ali bem simplesinha e tudo mais. Não sei se você já deve ter ido alguma vez em cemitério, sabem a diferença do que um túmulo que é bonitão, todo construído, todo trabalhado por um comum. Aliás, uma outra coisa. As pirâmides que a gente vê, elas não são palácios. As pirâmides são túmulos também. E não é todo mundo que é enterrado em uma pirâmide. Apenas os faraós são enterrados em pirâmides. Isso porque no Egito Antigo acreditava-se que quanto mais alta a pirâmide, mais próximo o faraó estaria de Deus. Então passou a ser uma competição. Um faraó construiu uma pirâmide maior que a do outro faraó. A gente conhece, pelo menos, que toda vez apresenta, são 3 pirâmides, uma próxima à outra, que é a Kelfis, Miquerinos, e tem mais uma lá que me fugiu o nome agora. Essas são as 3 que a gente conhece, mas acredito que no Egito Antigo tenha sido construída cerca de 150 pirâmides ao longo de toda a história, ou seja, ainda tem muita pirâmide a ser encontrada, ou as que foram encontradas não foram encontradas num estado tão bom para serem assim, reconhecidas e visitadas como são essas 3 principais. Os faraós eram enterrados com seus tesouros e alguns pertences pessoais, até animais de estimação eram enterrados junto com eles. E por conta disso, muitas pessoas têm muita curiosidade de entrar nas pirâmides e procurar esses tesouros. Mas, a bem da verdade, isso só começou a ser praticado realmente
partir do século XIX, quando as pessoas tiveram interesse em buscar conhecer melhor a história do Egito. Bom, espero que vocês vejam o vídeo, aproveitem bem para fazer os vídeos para fazer os exercícios. Antes que eu me esqueça, a lista dos deuses, tá? Dos egípcios. Tem alguns principais deuses aí, eu coloquei para vocês 10 aí, que é mais do que suficiente para vocês fazerem os exercícios. Eu vou compartilhar essa tela com vocês, só um minuto. Porque aí pelo menos você já tem uma listinha prévia para completar aí o exercício que está pedindo no PET. Vamos lá, vai aparecer aí para vocês. Então a gente tem essa lista de deuses aí. O primeiro principal deus é Amon, ou vocês podem também encontrar na internet como Amon-Ra, que é o deus do ar e do sol. A segunda deusa aí é a deusa Mut, que é a deusa protetora da vida. O terceiro, Osíris, deus da vida após a morte, ou seja, ele é o deus lá da vida após a morte, depois que a pessoa morre. Seth, deus do deserto, das tempestades, do caos e da escuridão. Ele seria propriamente o deus que causaria a destruição, tá? Ísis é a deusa da ressurreição. É ela que ajuda Osíris a decidir quem vai ressuscitar ou não. Horus, deus da luz e do céu. Anubis, deus da morte. É Anubis, então, que conduz a pessoa ao longo da vida após a morte até ser julgado por Osíris, se essa pessoa poderia ressuscitar ou não. Tote, deus da sabedoria e do conhecimento. Ator, deusa do amor e da fertilidade. E por último, Sekhmet, deus da guerra e da cura. Vocês vão notar, quando vocês fizerem a pesquisa, para completar aí o exercício, quem não for copiar propriamente o que eu estou falando aqui no vídeo, que muitos deuses deles têm cabeça de animal e corpo de gente. Isso a gente chama de deuses antropozoomórficos. Antropozoomórficos vem da palavra antropo, que quer dizer homem, zoou, que quer dizer animal, e mórfico, quer dizer forma. Então, são deuses que têm formas de homens e animais ao mesmo tempo. Eles têm características dos dois indivíduos. Então, a gente vai ver muito disso. Por exemplo, uma outra obra egípcia que a gente conhece muito por imagens é a Esfinge, que ela tem cabeça de gente e corpo de leão ou de gato. Também um outro exemplo de figura antropozoomórfica. Certinho, gente? Então, espero que vocês tenham aproveitado o vídeo, que vocês assistam. Acompanhem também a correção do exercício da semana 4 do PET 2 e fiquem atentos também na próxima semana à correção das atividades do PET 3, semana 1. Certinho? Um abraço para todos vocês, espero que vocês estejam se cuidando e até o próximo vídeo. Falou, galera! Até mais!